Então vamos lá, continuando aqui. A densidade da área da sintaxe confere a ela estudos diversos. Dentre eles, o das vozes verbais. Analise as afirmativas e assinale a alternativa em que a oração na voz ativa, a oração é essa aqui, ó. Os marinheiros europeus levaram o amendoim para a Espanha. Está corretamente formada na voz passiva. Voz passiva é aquela voz onde o sujeito sofre a ação e não comete. No caso aqui, está na voz ativa, né? Os marinheiros europeus levaram. Os marinheiros europeus fizeram alguma coisa, cometeram uma ação. Aqui, a gente vai transformar essa oração para que o sujeito deixe de ser ativo e se torne passivo, que ele sofra ação. Então, vamos lá. Os marinheiros europeus levaram. Como é que a gente pode mudar? Quem é que está sofrendo ação aqui? O amendoim para a Espanha. O amendoim para a Espanha é o objeto aqui dessa oração. Mas o objeto vai se tornar sujeito, porque a gente quer levar para a voz passiva. Ou seja, quem está sofrendo ação aqui vai virar o sujeito. Ou seja, o amendoim foi levado para a Espanha pelos marinheiros europeus. Quando tem questão assim de voz passiva e voz ativa, eu sempre formulo a frase na minha cabeça. Eu bizu para vocês. Não fica caçando logo nas alternativas, não. Formula na cabeça, escreve ela de preferência, né? E vai ver se bateu com algumas das três aqui, no caso, né? Então vamos lá, qual é? A Espanha recebeu o amendoim dos marinheiros europeus. Ok, isso aqui tá na voz passiva, mas tá totalmente diferente do que a oração original fala. Então não foi uma conversão. Ela não é a oração que está corretamente formada na voz passiva. É uma oração na voz passiva, só que não é essa oração, né? E a gente quer essa oração aqui na voz passiva. Então, os marinheiros europeus levaram o amendoim para a Espanha. A Espanha recebeu, ok, mas não é isso que diz. Não é isso que diz. O verbo aqui está totalmente diferente. Então não é correspondente isso aqui. A 1 está errado. A 2. O amendoim foi levado, ok, para a Espanha pelos marinheiros europeus. Perfeito, é a 2. Não tem nem o que pensar mais. Tem 2 e 3 aqui? Não, só tem uma com a 2. B. Vamos ver se a 3 está errada mesmo. Os marinheiros europeus trouxeram. Não deixa de ser voz ativa isso aqui. O sujeito está cometendo ação, então não é voz passiva. Realmente, só a 2 que está correta. 7. Grande parte dos arqueólogos admite que o amendoim é um alimento básico para algumas culturas. Assinale a alternativa correta quanto ao fragmento classificado como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Você não precisa nem saber o que é tudo isso aqui, né? Uma oração subordinada é quando ela depende da outra. Ela tem que ter um conectivo aqui que vai ligar as duas. Por exemplo, a oração 1 é essa aqui, grande parte dos arqueólogos admite. E a oração 2 é essa aqui. O amendoim é um alimento básico para algumas culturas. E o elemento de ligação é o que aqui, né? Só que o que acontece? Ele está dizendo aqui que é uma objetiva direta. Se ela é objetiva direta, temos a primeira oração e a parte que é objetiva direta, que é a partir do que até o final. Então a alternativa correta aqui é a B. Quando alguém. A gente vê pelo verbo. Quando alguém admite uma coisa, ela admite algo. Não precisa de proposição. Se não precisa de preposição, então é a objetiva direta, que é esse caso aqui, ó. Grande parte dos arqueólogos admite. Isso aqui não é oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Não é isso aqui. É a partir disso. O objeto direto dessa oração total aqui, toda ela, é essa parte, ó. A partir do que? Que o amendoim é um alimento básico. O objeto direto é aquilo que vem após o verbo principal da oração, que no caso aqui é admite. Então é isso. Peço desculpas aí se o áudio estiver baixo, que eu tô gravando no PC e eu já tentei aumentar esse áudio aí da melhor maneira possível, mas tá no máximo isso. É o melhor que eu consegui. Mas vocês aumentam aí o volume e vai dar certo. 8. Emprega-se a vírgula para separar os termos coordenados assindéticos, ou seja, os termos que não são unidos por conectivo. Esses termos devem ter a mesma função sintática, que formam, muitas vezes, enumerações. Diante desse conceito do uso da vírgula, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que exemplifica o conceito apresentado. Vamos lá, ele fala de vírgula, para separar os termos coordenados assindéticos. Para separar os termos coordenados assindéticos, ou seja, para separar os termos que não são unidos por conectivo.
Esses termos devem ter mesma função sintática e que formam muitas vezes enumerações. Vamos lá. Ele se tornou um alimento básico de alimentação cotidiana na Europa, América do Norte, África e Ásia. Perfeito, essa 1 está perfeita com a definição. Termos de mesma função sintática aqui, ó, Europa, América do Norte, África e Ásia. E formam muitas vezes enumerações. A 1 está perfeita, está correta. Vamos ver a 2. De fato, tá errada essa. A vírgula está correta aqui? Está correta, nas 3 frases. Só que ele diz aqui, ó, os termos que não são unidos por conectivo. Aqui tem um conectivo. De fato, já era. Matou essa 2, não é ela. A 3. Além do amendoim, além disso, conectivo. Vírgula separando o conectivo da... Não é esse o conceito. O conceito pede justamente o contrário. Termos coordenados assindéticos. O que são termos coordenados? São termos coordenados, são termos que não dependem um do outro para fazer sentido a frase. Não são termos subordinados, como era esse caso aqui, né? Um termo subordinado, 2 frases subordinadas uma da outra. Aqui não, são termos coordenados, que eles podem ser falados soltos assim. E a única que tem isso que são termos da mesma função sintática, que é a Europa, a América do Norte, a África, a Ásia é 1. Alternativa correta, A. Aqui já tem conectivo para ligar, para dar sentido. De fato, sem amendoim, as economias dessas áreas seriam fortemente afetadas. De fato, as economias... Então, não é esse caso aqui. Além disso, o Peru é citado como país de origem. Não é essa aqui. Não tem como. E outra coisa, se a gente já tem certeza que a 1 está correta, só pode ser o gabarito da letra A aqui, ó. A, B, C e D não tem como. Não tem nenhum deles. Mas está explicado aí o porquê estão errados. Porque não estão de acordo com esse enunciado. A frase está perfeitamente correta. As 3. Mas esse aqui, essas duas não estão batendo com... Ó, diante desse conectivo, assinale a alternativa que exemplifique o conceito apresentado. Essas duas aqui não exemplificam o conceito apresentado, só a primeira. 9ª questão, no estudo da norma culta da língua portuguesa, encontra-se os termos essenciais da oração. A seguir, há orações que foram separadas em seus termos essenciais oracionais. Diante do exposto, assinale a separação incorreta. Vamos lá. O amendoim é sujeito? Ok. É um alimento muito popular, predicado. Perfeito para mim. Sujeito, o amendoim. Verbo de ligação é, ser. Um alimento muito popular, predicado. Perfeito. Eu vou de cara na letra A, sem medo de errar. Esse alimento, sujeito. Esse alimento, sujeito. Então tá correto também. Esse alimento, sujeito, é nativo do Peru. Predicado. Esse alimento é o sujeito, é verbo ser. Perfeito. Correta também. No caso ele tá pedindo incorreta, né? O que é incorreto. Então essas duas estão corretas. Vai ficar na dúvida entre essas duas aqui. Vou até desmarcar aqui, porque se é para marcar a alternativa que deve ser marcada. Cancelar. Vou apagar aqui. Então vamos analisar assim. O Peru, ok, é sujeito. Continuar é um verbo de ligação também. A exportar cerca de tantos milhões de dólares em alcachofras por ano. Predicado. Perfeito. A C está correta. A D. As exportações, sujeito. Tá certo. De uvas frescas, mirtilos, abacates, café e aspargos do Peru. Núcleo do... O quê? Já tá errado isso aqui, ó. Completamente incorreto isso aqui. Que núcleo do sujeito é esse? Núcleo do sujeito geralmente é uma coisa só. É uma única palavra. E olha isso aqui, velho. Nada a ver. Aumentar em 20%. Não, nada a ver. Aumentaram é verbo normal, 18. Não. Totalmente incorreto. Essa D. Se é incorreta é a letra D aqui. 10. Considerando a área da semântica, leia o excerto a seguir e assinale a alternativa correta em relação à função da linguagem. Então a gente tem que ler com calma isso aqui e assinalar o que faz sentido. Então vamos lá. O amendoim é um alimento muito conhecido no mundo todo. Grande parte dos arqueólogos acreditam que o amendoim seja um alimento básico para algumas culturas há pelo menos 3.500 anos.
um trecho claro de um texto dissertativo, né, argumentativo. Então vamos lá ler as alternativas. Trata-se de função apelativa? De cara não, porque ele não está apelando em nada aqui. Ele não apelou em nada aqui. Principalmente pelo uso da palavra por exemplo, nada a ver. O que, é que tem a ver, por exemplo, apelativa com nada a ver? Essa A está totalmente errada. B. Trata-se de função metalinguística, por estabelecer contato entre o emissor e o receptor, bem como por apresentar uma linguagem subjetiva. Fiquei balançado por essa. Estou em dúvida, sinceramente. Então eu vou continuar aqui para ver se as outras são absurdas ou se tem alguma que faz mais sentido. Trata-se de função referencial. Com certeza é função referencial. Até então tá correto, perfeito. Porque ele toma referência de alguns fatos, né? O amendoim é um alimento muito conhecido no mundo todo, fato. Grande parte dos arqueólogos acredita que o amendoim seja um alimento básico. Grande parte dos arqueólogos acreditam isso, fato. Referências. Por apresentar linguagem denotativa, ok, uma linguagem denotativa é aquela linguagem clara, objetiva, direta, sem metáfora, sem substituição de estilo de linguagem, é denotativa. E privilegiar o referente da mensagem, bem como transmitir informações objetivas sobre ele. Aceita perfeita. Aceita perfeita. Metalinguística não é. Eu não lembro ao certo, né? Tô respondendo aqui ao vivo com vocês aqui. Eu não lembro ao certo, mas metalinguística, salvo engano, é quando reúne algumas esferas de linguagem diferentes no mesmo texto. Mas aqui tá muito claro para mim que isso aqui é um texto totalmente dissertativo. Eu tô até com um gabarito aqui, vou conferir junto com vocês. Dessa prova. Essa aqui é a prova da Polícia Penal do Acre. Até a 10ª questão. Da quinta pra frente é de outras provas que eu peguei aí. Mas eu acho que é a C mesmo essa. Tem total certeza disso aqui. Que essa aqui tá correta. Trata-se de função conotativa não. Conotativa é quando é algo muito abstrato. Denotativa é algo concreto. Conotativa é abstrato. Isso aqui é algo muito concreto. É um argumento. É um texto dissertativo argumentativo. A 10 é a C. Vou dar uma olhada aqui rapidinho só pra ter a certeza aqui com vocês. Gabarito 10C, beleza, vou fechar pra não pegar a fila dos outros. Não. Perfeito, acabei fechando outro também. Não salvei as alterações, foi? Enfim, mas tá aí corrigido pra vocês. Até a 10ª questão. Então vamos pra 11. A 11 até a 13 é com base nessa tirinha aqui. Então vamos lá. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. O bichinho errou aqui nessa parte. Tudo bem, mas antes dá pra acertar o pronome? Vamos lá, 11. Em relação à leitura da tirinha, a moça disse que ele não acertou. Abrace-me está correto. Partícula não pode vir início de frase. Beije-me também está correto. Esse pronome aqui não pode vir em início de frase. Nunca deixe-me. Nunca é uma palavra atrativa. Ela sempre vai atrair. O me, o se. Então o correto deveria ser nunca me deixe. Ou então não me deixe. Palavra negativa sempre atrai. E geralmente é isso que a EBFC coloca. Nunca me deixe seria o correto. Então esse aqui que tá errado. Esses dois estão certos. Tem nunca me deixe aqui? Tem. Nunca me deixe. Alternativa correta aqui é a letra E. Tá incorreto, na verdade, isso aqui. A questão pede que ele não acertou. Vamos lá. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? A conjunção mas pode ser substituída. Mas é muito simples essa questão aqui. Mas é quando tem uma adversidade, né? Um contraste de ideia. Uma conjunção adversativa aqui. Entretanto, não, nada a ver. Entretanto, o quê? Pois, ok, pois não, pois tá errado, não pode ser pois. Todavia, ok, portanto, não. Por conseguinte, assim, não. Porquanto, não. Contudo, porém, duas conjunções adversativas. Alternativa correta, a letra A. Substituiriam o mais perfeitamente. Tudo bem, contudo, antes dá para acertar o pronome? Tudo bem, porém, antes dá para acertar o pronome? Perfeito. 13. Dá para acertar o pronome? O uso da palavra sublinhada trata-se de linguagem escrita formal, não é formal. Porque essa palavra, na verdade, nem existe. O correto seria para. Pra é uma forma coloquial que a gente fala, né? A gente fala no dia a dia. Pra, pros. Mas o certo seria para os.
Não é formal. A linguagem que pode ser usada em informativos científicos. Informativos científicos é recomendado usar coisas formais, né? Linguagem formal, correta, culta. Mas tá errado aí, não pode, né? Tá dizendo que pode. Linguagem infantil e não coloquial. Talvez até infantil, mas ela é coloquial. É uma linguagem comum do dia a dia. Coloquial e formal são antônimos aqui, né? São diferentes. Linguagem escrita, coloquial. Informal, perfeito. É uma escrita coloquial, que a gente usa bastante isso aqui, em mensagens de texto sempre. Informal também. Não é formal isso aqui. Não está de acordo com a norma. Linguagem familiar, ok, pode ser até familiar. Agora formal não é. A gente já viu que não é. Então o gabarito dessa aqui é letra D. 14. Considere as orações abaixo. Abaixo. Devem haver muitos candidatos escritos. Vamos ver se isso aqui está correto, mas antes eu quero abrir um resumo aqui para vocês. É um resumo muito interessante, porque eu tenho quase certeza que vai cair uma prova com verbo haver aí, a conjugação aí do verbo haver para vocês. Para vocês não, para nós, né, que eu vou fazer também. Vamos lá. Haverão mudanças, mas creio que serão pequenas. Tá errado. Por que tá errado? Explicação. O verbo haver, no sentido de ocorrer ou existir, é impessoal. Isso quer dizer que permanece na terceira pessoa do singular, pois não tem sujeito. Ocorrerão mudanças? Existirão mudanças? Contudo, o verbo haver não vai flexionar aqui, não vai ser haverão mudanças, é haverá mudanças. Quando o verbo haver substitui ocorrerão, ocorrer ou existir, ele não varia. Mas também não se pode dizer que o verbo haver nunca vai para o plural. Em algumas ocasiões ele pode ir. Pois isso não é verdade, né? Dizer que ele nunca vai para o plural. Em algumas ocasiões ele pode. Ele pode, por exemplo, ser um verbo auxiliar. Quando ele é um verbo auxiliar? Quando tem o sinônimo de ter nos tempos compostos. Situação em que pode ir para o plural. Assim, eles haviam chegado cedo. Eles tinham chegado cedo. Não tem como colocar aqui. Eles ocorrerão chegado cedo. Então, não. Eles existirão chegado cedo. Não. Eles tinham, ok, chegado cedo. Aí o verbo haver varia. Eles haviam chegado cedo. Fique claro, portanto, que é no sentido de existir e de ocorrer, bem como na indicação do tempo decorrido há 2 anos. Tá vendo que 2 anos aqui é. 2 anos aqui é. Pede, né? Chama o plural da coisa. Mas não vai mudar. Assim como o verbo faz, né? Não vai fazem 2 anos. Aí tá, há 2 anos. Não é. Não varia aqui. O verbo haver permanece invariável nesse sentido. Assim, o correto para essa frase aqui, né? Haverão mudanças, ocorrerão mudanças, existirão mudanças, haverão mudanças. Tá errado. Porque quando se coloca ocorrer e existir, se estiver no sentido de ocorrer e existir, o verbo haver não varia. Então o correto seria haverá mudanças, mas creio que serão pequenas. Ó, tá vendo que o serão alterou? O verbo ser aqui ele se adapta, mas o haver não. Ele é impessoal nesse caso. Então vamos voltar para devem ocorrer muitos candidatos inscritos. Tá perfeito. Agora eu acho que o erro dessa questão tá no deve. O deve, o haver aqui ele é invariável e o deve variou aqui, ó. A gente sabe que essa parcela do verbo aqui não pode variar porque está no sentido de existir, aliás, de ocorrer e existir também. Mas ocorrer. Deve haver muitos candidatos inscritos. Deve. Eu acho que é deve aqui. Não devem. Deve haver. Deve acontecer alguma coisa. Não faz diferença se essa coisa é no plural ou no singular. Deve haver muitos candidatos inscritos. Ontem já haviam saído os ônibus. Ontem já ocorreram, saíram, existiram, saíram? Não. Para ser haver. Aqui realmente varia. Ontem já haviam saído os ônibus. Já tinham saído os ônibus. Haver como verbo auxiliar. Então aqui está correto. Vou grifar aqui que está correto. A 2. A maioria dos jovens que terminaram. Não, a maioria dos jovens que terminam o ensino médio
apresenta dificuldade na interpretação de textos. Apresentar. Esse verbo aqui é o que está estranhando nessa frase. Os jovens terminaram, sempre no plural, apresenta. Não seria correto? A maioria dos jovens que terminaram o ensino médio apresentam dificuldades na interpretação de texto? Mas não está incorreto não, porque tem a maioria aqui, ó. A maioria dessas coisas aí apresenta. A maioria que apresenta. É um sujeito composto aqui. A maioria dos jovens. Ele pode concordar, estaria correto também, né? Apresentam dificuldades. Porque os jovens apresentam dificuldades. Estaria correto se tivesse apresentando dificuldades. Mas a banca queria pegar aqui, queria pegar a gente para dizer que está incorreto. Mas não, isso aqui está correto também. Porque quando tem um sujeito composto, a maioria e jovens, o verbo aqui, ele vai concordar com um ou com o outro. Tudo faz. Das duas formas estaria correto aqui. Então, a 2 e a 3 estão corretas. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Vou pegar aqui o gabarito de novo, vou ter que apelar para o gabarito de novo, porque eu não quero transmitir erro para vocês. Eu fiquei com dúvida nessa questão. Não vou mentir aqui, fiquem com dúvida. Mas realmente a 14 é a C. Então estou correto aqui. O deve ele não vai variar aqui por conta do haver, que não chama variação. Não pede variação. Deve haver alguma coisa, ou 1 milhão de coisas. Isso aqui pode ser o que for. Mas o deve haver não varia. O haver aqui está no sentido de existir ou de ocorrer. Ele não varia. E o seu auxiliar aqui também não vai variar. Então o correto seria deve. Esse M aqui está errado. E por último, finalmente, né? Em relação à ortografia das palavras sublinhadas, assinale a alternativa incorreta. O que está incorreto? O hífen a gente lembra, né? Daquela regrinha. Os opostos se atraem, os iguais se repelam. Entendeu? Quando se fala de vogais. A gente tem autoestima. Opostos se atraem, iguais se repelem. Em vogais, sempre assim. Tem um O aqui e um E. Teoricamente são opostos. Teriam que estar colados um no outro aqui. Esse hífen está errado aqui. De cara, a alternativa A, né? Esse hífen está errado. Seria autoestima sem o hífen, tudo colado. Porque é a regrinha do hífen lá, né? Quando se trata de vogais. Infraestrutura está correto. Micro-ônibus, ó, tá vendo? Ó, iguais se repelem. Micro-ônibus, tá correto. Contra-ataque, ó, iguais se repelem, tá correto. Ex, prefixo ex, prefeito, né? O ex sempre chama o hífen. Então tá correto. Não é colado aqui não. E até por uma questão intuitiva, né? A gente vê tanto essa palavra ex-presidente, ex-prefeito, ex-namorado, é sempre com hífen. Então tá aí, ó. 15, alternativa A, correta. Fechou aí, fechamos aí a prova de português do simulado que eu mandei aí pra vocês. Eu acho que tá num nível muito coerente isso aqui, vai vir muita questão nesse estilo aqui, se não todas vão ser nesse estilo aqui. Eu acredito aí que é um nível da FBFC esse mesmo, geralmente ele não pede muita coisa. A questão mais difícil foi essa aqui, na minha opinião. Essa aqui tem que ter um pouco mais de conhecimento. Essa da oração subordinada, né? Mas o resto foi bem tranquilo. A interpretação é mais tranquilo. São questões mais de regrinhas, né? Tá vendo? Questões de regrinhas. Essa aqui fala muito disso aqui, o conhecimento, né? Básico. Essa aqui também foi a mais difícil pra mim. Eu achei mais difícil ainda do que aquela lá, porque eu não lembrava disso aqui de fato. Mas acabei matando mais uma dúvida aí junto com vocês. Então é isso. Vamos junto aí pra essa prova. Estamos se ajudando aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos buscando o conhecimento juntos aí, batalhando pelo mesmo objetivo. E se Deus quiser, a galera que tá aqui me acompanhando, todo mundo vai passar. Porque são poucos guerreiros, né, que ficam na luta do início ao fim. E que Deus abençoe a todos aí. E amanhã é RLM. Tem algumas questões aqui que eu anulei. Por exemplo, essas duas aqui estão anuladas, né? Porque estão fora do edital. Acabei percebendo isso agora. O hábito de fazer, né? E sempre cai nos simulados. Alguns simulados botam umas questões desse nível aqui. Uma certa incompetência. Eu peço perdão a vocês, né? Mas a gente vai resolver as demais.
História e Geografia tá muito boa essa prova aqui, eu gostei bastante de ter elaborado. Inglês e espanhol eu não vou fazer porque eu não vou fazer espanhol. A minha prova não vai ser de espanhol, vou fazer inglês. E corrigir só inglês é meio que sacanagem, né? Pra uma galera que faz espanhol. Então eu não vou corrigir nenhuma das duas, tá? O gabarito tá aí, tá tudo certinho. E informática amanhã, né? Informática tava muito boa. Teve duas questões aqui que eu errei quando eu fiz de primeira ela. Faz uma semana que eu fiz, mas eu nem lembro na verdade de como são as questões, mas eu sei que eu errei duas aí. E direito, né? Vai ser um vídeo sozinho pra direito, bem grande, né? O vídeo vai sair, esse aqui já tá enorme, eu acho. Mas enfim, é isso aí. Amanhã tem mais vídeo e sexta-feira, aliás, quinta-feira é a correção de direito, que vai ser o melhor vídeo aí. E talvez um dos últimos antes da prova, tá? É, com certeza um dos últimos antes da prova aí. Então é isso aí, galera. Tamo junto.